Oi, amados, graça e paz. Amados, eu vou fazer agora a lição 7 e 8. A lição 7, a gente vai falar de células, ok? Células. E na lição 8, nós vamos falar de descobrindo seus dons ministeriais. Então eu vou dar aqui um pano de fundo nesse contexto. Eu não vou querer fazer uma delonga muito grande, alongar, porque isso aqui já é muito dia a dia nosso, ok? Então, nós precisamos entender, queridos, a importância das nossas células, né? A célula, ela não é a parte mais importante da nossa igreja. A célula é uma das partes muito importantes da nossa igreja. Nós precisamos entender, compreender a importância de estar em células. Por quê? A célula é uma condição de você estar envolvido, acolhido como parte desse corpo. Um corpo é composto por várias células, vários membros. Então é impossível eu, pastor Robson, qualquer pastor em qualquer igreja, assistir a todo mundo igual. Nós não vamos dar conta. Nós não somos oniscientes, onipresentes, nós não temos esses atributos de Deus em nós. Então, nós coparticipamos do ministério com toda a liderança em célula. Então, nós precisamos que as pessoas que são novas na fé cheguem para as células, as pessoas que já são líderes, que elas assistam essas pessoas, produzam outros líderes e que essas células possam multiplicar para que haja um crescimento da igreja, um crescimento do reino, ok? Então, a célula, querida, ela é muito importante. Nós precisamos entender a importância de, na nossa igreja local, trabalharmos em célula, dividir, coparticipar toda essa importância. Nós precisamos entender que ser uma igreja em célula, né, a gente vai ter algumas condições, né? Alguns entendimentos, palavras que são muito usadas. Salvação, pessoas que chegam ao conhecimento de Cristo. Consolidação, são fáceis e rapidamente assimiladas pelo corpo. Ou seja, as pessoas que chegam são consolidadas, né? Elas recebem ensinamentos de uma maneira fácil, rápida, né? De acordo com que elas se integrem ao corpo. O discipulado, entendem e amam a visão da igreja, estão num segundo nível de consolidação. Elas participam, né, numa condição maior de conhecimento. Não é que a gente vai limitar conhecimento, não. A gente quer que todos cresçam iguais. O importante é que haja um crescimento natural. Para cada faixa etária de idade, a gente tem um alimento. Você não dá feijoada para o nenenzinho. Então, você vai fazendo a consolidação, depois você vai discipulando, né? E você vai chegar a uma edificação, né? Crescem no conhecimento da pessoa, a obra e palavra de Jesus. Ou seja, ali há uma condição de maturidade, né? Como entendimento, nós temos adoração, né? Louvam e glorificam, fazem parte do corpo, né? De uma forma autêntica, né? Reconhecendo a pessoa do Senhor. E estão habilitadas a servir, a fazer parte, né, desse corpo, de maneira a produzir na vida das pessoas, né? Nós precisamos entender, levar as pessoas, de forma que as pessoas sejam evangelizadas e sejam discipuladas, né, por um líder compromissado. Então nós precisamos gerar líderes compromissados. Esses discípulos, né, que são formados precisam tornar-se líderes, né, de forma a gente fazer com que tudo isso cresça, ok? Então, queridos, nós precisamos vincular pessoas a células para que sejam assistidas, né, que são pequenos grupos, ok? As células trazem grandes resultados. E é uma forma das pessoas conseguirem ser assistidas. Nossas células não deveriam sair de férias, porque as lutas, as batalhas não diminuem. O inimigo está o tempo todo trabalhando. E às vezes a gente perde muito tempo reconstruindo valores que a gente vinha construindo e que por fazer essa parada, porque nós somos limitados,
a gente perde muito com isso. Então a gente precisa crescer, né, nessa visão, termos pessoas para compartilharmos a mais, para que haja uma condição de crescimento, de maturidade, ok? Essa é a lição 7. Ela é muito simplificada. A gente precisa entender a visão de estar em célula. Não estou em célula, está errado. Temos que estar em célula. Você precisa ser assistido, você precisa crescer, você precisa multiplicar. Nós precisamos trazer com outras pessoas. Nós falamos de ir, de fazer discípulo, falamos de ser discipulador. Tudo isso voltado a estarmos habilitados a construirmos valores, né? Trazendo essa condição para as nossas células. Depois eu preciso descobrir quais são as nossas condições no ministério, dons, né? E a gente precisa entregar, ofertar, nos colocarmos diante do Senhor nessa condição para que haja crescimento, né? Para que haja edificação das nossas vidas por servir ao Senhor e se sentir útil, né, ao Senhor. Então, querido, nós somos importantes no corpo de Cristo, cada um de nós temos uma importância, né? Cada um de nós fazemos parte, às vezes um é mão, o outro é pé, o outro é perna, o outro é braço, cada um de nós temos ali uma função, por mais simples. Nós precisamos descobrir esse chamado, nós precisamos descobrir e entender que se eu sou pé, que eu possa levar pessoas a Cristo, se eu sou mão, que eu possa produzir, né? Ter mãos que edificam, que constroem, e cada um tem a sua importância, nenhum é menos honroso do que o outro. Nós precisamos caminhar numa condição de transformação, de novidade de vida, reconhecendo o valor, né, de cada um, de cada condição, né, de pessoas. Então, descobrindo o seu dom, ok? Vamos falar um pouquinho de descobrindo o seu dom. Assim como recebemos um chamado, devemos descobrir qual é assim também recebemos dons do Senhor. E precisamos descobrir quais são os nossos dons. Nossos dons estão intimamente ligados ao nosso chamado. Vamos entender neste ponto o que é um dom. Dons são capacitações ou habilidades especiais distribuídas pelo Espírito Santo a cada discípulo, ok? Aqui nós temos várias referências de versículos bíblicos e nós precisamos examiná-los. 1 Coríntios 12, 7. Todos os dons são dados soberanamente por Deus como lhe apraz. Está lá em 1 Coríntios 12. 18 também. Todo seguidor de Jesus recebe pelo menos um dom espiritual, né, ou ministerial, e tem pelo menos uma função para desempenhar no corpo, né? Nós precisamos aí buscar essa condição, né, para que possamos ter crescimento, ok? Os dons são diversos, né? 1 Coríntios 12, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. 1 Coríntios 12, 28, primeiro foi o 10. Apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres. Apóstolos já passou, né? Não é para nosso tempo mais. Romanos 12, 6 a 8, profecia, mistério, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia. Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 1 Pedro, hospitalidade. Então aqui são algumas condições mencionadas dos dons na Bíblia, né? Na Bíblia. Nós precisamos, querido, buscar entender, né, os dons, os ministérios. Eu vou querer aqui dar uma pincelada, eu quero provocar vocês, eu estou tentando ser um pouco mais resumido, porque eu quero que você pergunte, eu quero que você participe, eu não quero te dar a resposta pronta. Eu estou aqui te desafiando a aprender, né? Deus nos criou distintos e diferentes e colocou dentro de cada pessoa um interesse e um desejo para uma determinada tarefa ou atividade. Isto é o que definimos como chamado ou encargo ministerial.
O chamado é dado por Deus para cada discípulo, a fim de definir onde devemos servir no corpo. O chamado já está dentro de você. Então, queridos, eu recebi, o meu chamado, em Nova Canaã, o chamado ministerial ao pastoreio, e depois de muitos anos que isso veio concluir, que isso veio realizar, que tudo veio ser transformado. Mas há muitos chamados de pessoas que são chamadas realmente a uma condição para hoje, nós somos chamados todos a obedecer é hoje. Nós somos chamados à santidade, a santidade é hoje. Então já há um chamado pré-definido, estabelecido para todos. Mas há um chamado de servir ao corpo, que também é para todos. Mas cada um servir de alguma forma que Deus tem colocado no nosso coração. Nós precisamos servir. Quando nós trabalhamos, por exemplo, eu não tenho dom nenhum ministerial na área do louvor. Eu vou servir no louvor? Não vou ser, eu vou viver uma pessoa frustrada. Minha área é a área do ensino, parabéns, então eu me encaixei. Minha questão é trabalhar com o ministério de louvor, de dança, mas eu estou ministrando ali a palavra, eu sou professor de escola bíblica e não é meu chamado. Você está sendo frustrado ali, você está fazendo ali talvez com muito esforço e nem produzindo assim, tanta condição de transformar vidas. Aqui na revista tem uma condição que onde nós podemos servir. Nós podemos servir em missões, louvor e adoração, arte, dança, teatro, acolhimento, recepção, introdução, diaconia, consolidação, ministério infantil, ministério feminino, ministério dos homens, ministério de casais, ministério de ensino, rede de jovens, ação social, ministério de intercessão, e cursos e diversos, comunicação. Nós precisamos de gente com mídia, precisamos de gente que possa nos produzir mídias de qualidade, como a que eu estou produzindo aqui agora. Alguém que saiba editar vídeos, alguém que tenha uma condição de fazer melhor, queridos. Tudo isso é muito importante, queridos, importante e contribui no reino do Senhor. Eu queria desafiar você a avaliar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, de que forma que você pode servir melhor na casa do Senhor, aquilo que arde no seu coração em fazer, coloque-se disponível ao Senhor para que haja crescimento, transformação. Amém? Queridos, o nosso curso de batismo, de uma maneira simples, de uma maneira participativa, você vai poder ouvir esse vídeo, você vai poder repetir esse vídeo, os versículos estão aqui, precisam ser marcados, você precisa comentar um pouco. Eu creio que eu estou te deixando aqui com informações resumidas para despertar você perguntas. Então, se você parar para pensar, nós falamos de células, você tem muita coisa para perguntar sobre células. Nós falamos aqui agora sobre a condição nossa de os dons ministeriais. Você não tem nenhuma dúvida, sabe tudo, aprendeu tudo? Será? Sei não, hein? Então, vamos fazer pergunta, vamos tornar o grupo interativo aí, ok? Não tenha vergonha de participar, de discordar, tá bom? Conto com você, tá bom? Participa aí. Queridos, que Deus continue te abençoando. O batismo é uma ordenança, é uma obediência, tá bom? Como nós já falamos, ninguém para ser batizado precisa passar por 8 lições da Igreja Batista Moriá. Isso não está na Bíblia, isso não é uma orientação bíblica, é um cuidado nosso da igreja de poder orientar melhor cada pessoa, para que não tome um banho mal tomado, para que cada um possa realmente discernir no corpo de Cristo aquilo que nós esperamos como pastores de vocês, para que vocês possam cumprir e aprender e viver e serem felizes no corpo de Cristo. Amém? Conto com vocês, participa aí, comenta aí, ok? Marca aí de 5 a 10 linhas, façam perguntas, ok? Deus abençoe vocês.